Ouça antes de dormir. O segredo dos ricos, saiba agora. Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Como sua mente funciona antes de dormir? O erro silencioso que bloqueia sua prosperidade. Como mudar sua mentalidade para atrair mais oportunidades? Por que o dinheiro começa primeiro na mente? Um hábito simples que pode mudar sua realidade. Tem algo acontecendo dentro da sua mente, todas as noites, e você talvez nunca tenha parado para perceber. Não é visível, não faz barulho, mas está moldando a sua vida, inclusive o seu dinheiro. Agora pensa comigo. Antes de dormir, qual é o último pensamento que passa pela sua cabeça? Preocupação? Cansaço? Ansiedade com o amanhã? Reflita sobre isso. Porque se for isso, você pode estar alimentando exatamente a vida que não quer ter. E essa é uma das verdades mais ignoradas que existem. A maioria das pessoas acredita que a vida muda com esforço durante o dia, mas esquecem de um detalhe essencial. É à noite que a mente abaixa a guarda, e quando isso acontece, tudo o que você pensa entra mais fundo, sem filtro, sem resistência. Agora deixa eu te fazer uma pergunta importante. E se o seu futuro estivesse sendo construído exatamente nesse momento silencioso antes do sono? Pense nisso por alguns segundos. Existe um padrão invisível acontecendo. Você pensa, repete, sente, e isso vai se tornando um ciclo. Um ciclo tão automático que você começa a chamar de realidade. Mas na verdade é só repetição. Agora uma reflexão sincera. Você está vivendo a vida que escolheu ou a vida que sua mente foi condicionada a aceitar? Pausa. Porque existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Muita gente quer prosperar, quer crescer, quer ter liberdade, mas continua indo dormir com pensamentos de escassez. E isso cria um conflito interno. Você quer avançar, mas sua mente puxa você para trás. E aí vem a frustração. Existe uma ideia simples, mas extremamente poderosa. Aquilo que você repete com emoção se torna parte de você. E o problema não está só no que você pensa, mas no que você sente enquanto pensa. Pausa para a reflexão. Você sente medo ou confiança? Escassez ou possibilidade? Agora imagina o seguinte cenário. Duas pessoas deitam para dormir. Uma pensa em tudo que deu errado. A outra imagina possibilidades, crescimento, oportunidades. As duas acordam no dia seguinte. Mas você acha que elas vão agir da mesma forma? Claro que não. Porque antes da ação, vem a mentalidade. E antes da mentalidade, vem o padrão mental repetido. Talvez ninguém nunca te totado isso com clareza. O que você alimenta na sua mente à noite, ganha força durante o dia. Pausa. E isso explica muita coisa, não explica? Agora eu quero que você seja totalmente honesto consigo mesmo. Você acredita que o dinheiro pode chegar com mais facilidade? Ou você já aceitou que tudo precisa ser difícil? Porque essa resposta muda tudo. Existe um erro silencioso que trava a maioria das pessoas. Elas querem resultados novos, mas mantêm pensamentos antigos. E isso não fecha. Não tem como uma mente condicionada à escassez criar uma realidade de abundância. Sinta isso. Agora vem uma virada importante. E se, a partir de hoje, você começasse a usar esse momento antes de dormir a seu favor? Sem complicação, sem técnica difícil, só consciência. Antes de fechar os olhos, você escolhe o que vai ocupar sua mente. Simples assim, mas poderoso. Agora uma reflexão prática. Se você repetir todos os dias a imagem de uma vida melhor, de mais tranquilidade, mais liberdade, mais dinheiro circulando, o que você acha que começa a acontecer dentro de você? Você começa a agir diferente, perceber diferente, decidir diferente. E isso muda tudo. Porque a mudança nunca começa do lado de fora. Ela começa aqui dentro, de forma silenciosa, quase imperceptível. Agora pensa nisso. Quantas oportunidades você já deixou passar simplesmente porque não acreditava que eram para você? Quantas vezes você travou, duvidou, desistiu antes de tentar? Isso não é falta de capacidade. É padrão mental. E padrões podem ser mudados, mas só se você perceber. A maioria das pessoas vive no piloto automático.
repete pensamentos, repete comportamentos, repete resultados, e depois chama isso de destino. Mas não é destino. É repetição inconsciente. Agora vem uma verdade desconfortável. Nada muda até que você mude. E isso exige decisão. Você não precisa transformar sua vida inteira hoje, mas precisa começar por um ponto. E esse ponto pode ser o momento antes de dormir. Hoje à noite, quando você deitar, não leve o peso do dia com você. Não leve o medo. Não leve a dúvida. Leve intenção. Feche os olhos e construa mentalmente a vida que você quer viver. Sem limites, sem medo. Sinta como se já fosse real. Isso pode parecer simples demais. E talvez seja exatamente por isso que poucos fazem. Esse é o segredo dos ricos. Agora me responde. Você está disposto a testar algo novo ou vai continuar repetindo o que nunca funcionou? Porque existe uma grande diferença entre saber e aplicar. Muita gente vai ouvir isso, achar interessante e não fazer nada. E tudo vai continuar igual. Mas uma pequena parte vai aplicar. E essa parte começa a mudar. E não é algo instantâneo. É um processo. Primeiro muda dentro. Depois reflete fora. E quando isso acontece, parece até coincidência. Mas não é. É alinhamento. Agora eu quero te propor algo simples. Hoje, antes de dormir, faz isso com intenção. Sem distração. Sem pressa. E observa. Comenta aqui. Eu decido mudar. Isso é mais do que uma frase. É um posicionamento. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal. Porque aqui, a gente não fala só de motivação. A gente fala de transformação real. Agora guarda isso. Sua mente está sempre ouvindo. Mesmo quando você acha que não. E o que você repete, vai construindo o seu caminho. Então hoje, quando você fechar os olhos, não durma com medo. Durma com direção. Porque no fim, o que muda a sua vida não é o que acontece com você. É o que acontece dentro de você. E é exatamente aí que tudo começa. Se este vídeo falou com você, se inscreve no canal. E deixe seu like. Ajuda este vídeo a chegar a mais pessoas. E compartilhe com seus amigos. Vocês podem crescer juntos. Até o próximo vídeo.